tarde, meu nome é Marco Aurélio Rosa de Souza, mais conhecido como Mestre Marquinhos, e estou aqui hoje para mostrar um pouco desses instrumentos, que é instrumento de segunda, terceira, um pouco do repinique, visando que essa aula de percussão hoje é para todas as escolas daqui de Porto Alegre, Projeto Carnaval. Hoje, essa nossa primeira aula vai ser de percussão. Todos os instrumentos que estão aqui, tanto tamborim, chocalho, repinique, surdo de segunda, surdo de primeira e a caixa. Primeiramente, a gente vai mostrar como é que a gente se afina corretamente um instrumento, para não acontecer isto, para que o instrumento tenha mais durabilidade. Isso aqui se deu porque foi afinado incorretamente. O certo de ter uma afinação de um surdo de terceira, qualquer instrumento que tenha afinação, ele é dado em cruz. Sim, afina assim, em cruz. Eu vou dar um exemplo aqui no surdo de primeira. Vou mostrar aqui o surdo de primeira. Ele não está afinado e a afinação dele se dá em cruz. Por que em cruz? Para que o instrumento não fique mais para um lado e não fique mais para o outro e fique centralizado dentro do cubo, que é o próprio instrumento. Então a gente vem aqui, a chave, 3 voltas, 3 voltas, 3 voltas, 3 voltas. Afinei ele em cruz, eu vou afinar ele agora seguindo as outras afinações. Então, mais uma volta, outra volta, outra volta, mais outra volta. Bom, aí ele vai perguntar para mim, por que se afina assim? Ele se afina assim para ter mais a durabilidade do instrumento. É um instrumento que ele é caro. Todos os instrumentos de couro, ele é bem mais caro. Então, o mestre de bateria, ou o auxiliar, vai aprender a afinar ele corretamente, para ter essa durabilidade, para que não estrague. Afinando ele vai ficar nesse tom. Isso aqui é a primeira. Ele já está afinado com o surdo de primeira, a escola de cima. O surdo de primeira também tem a marcação para uma escola de samba. Tem toda a situação que vai ter o cavaco, a harmonia, e ele também entra nesse contexto para um andamento, que seria 2 por 1. O que é 2 por 1? Vou ensinar para vocês. Isso aqui é a marcação de avenida. Todo mundo arrumado, todo mundo concentrado lá, o cavaco, a harmonia, o puxador. O mestre vai contar 1, 2, 3, ou vai ter uma introdução, e ele vai fazer essa marcação que é 2 por 1. Outra coisa que eu vou explicar aqui, não precisa forçar a marcação. É tranquilidade, sensibilidade. O instrumento ele não precisa que se toque agressivamente. Como assim, professor? Muita gente a gente pega aí no YouTube, vai dar uma olhada lá, tem o cara espancando o instrumento, para que não aconteça o que a gente estava no começo da aula, para que o instrumento não fure. Então, a gente passa para os ritmistas, né,
nós profissionais ali, o mestre de bateria, o diretor, para que não precise espancar o instrumento. Até porque ele na avenida ele vai ser multiplicado. Tem algumas baterias que saem com 200, com 100, o mínimo aqui em Porto Alegre é de 80 instrumentos. Então ele vai ser uma primeira, uma segunda, uma primeira, uma segunda. Então não precisa bater forte. Com sensibilidade a gente vai tirar um som bacana. Primeiro, ele é um surdo de marcação forte, sucessivamente vai indo. Vou passar aqui outros instrumentos e voltaremos aqui. Bom, esse daqui eu já tinha afinado ele, mas a afinação é a mesma coisa, ele se dá em cruz, sucessivamente tu vai dando uma voltinha e vai tirando o som. Esse aqui é um instrumento de terceira, ele também não precisa ser espancado, é tocar com sensibilidade, bem tranquilo. Ele é mais ou menos tocado assim. Instrumento que ele vai dar um repique, ele vai tropicar, ele vai fazer a introdução no meio de surdo de primeira e o surdo de segunda. É um instrumento que, se tu deixar o ritmista à vontade, ele pode até atravessar a tua bateria, mas é o que a gente não quer. A gente quer que ele se sinta à vontade, mas que faça a coisa corretamente. Como é que vai ser, o que é o corretamente? Em Porto Alegre temos 14 escolas de samba, mas nem todas têm o mesmo ritmo. Como é assim o mesmo ritmo? Não é o mesmo instrumento? Não, é o mesmo instrumento, mas, por exemplo, a terceira ela pode ser desenhada ou ela pode ser tocada continuamente num ritmo só. E quando o mestre lá apontar lá Black 2, Black 1, que é por sinal, como se fosse Libra assim, né? Por sinal. Então, aí ele vai fazer essa introdução. O que é uma terceira contínua? Eu vou explicar aqui tocando, tá? A terceira contínua é isso aqui, ó. Uma terceira contínua, é uma terceira que ela não tem muito black. Marquinhos, mestre Marquinhos, professor, como é que é uma terceira que tem black? Isso aí ela se conduz pelo samba. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo de uma terceira que não é contínua. O instrumento tocado, eu sempre falo para os meus alunos, tem que seguir a batida do teu coração. Seguindo a batida do coração, seguindo a marcação do pé, né? E seguindo os auxiliares. Uma coisa que eu digo que é muito importante para o mestre de bateria e os seus auxiliares que estão ali no meio, dentro da avenida, é que para passar tranquilidade, mas para os demais. Quando eu digo os demais, são os ritmistas. Vou dar um exemplo, 300 ritmistas dentro da avenida, tem todo um planejamento que eles fizeram o ano todo para chegar em 3 momentos, entrar com aquela nota 10 e continuar com aquela nota 10. Qual é que é o projeto? Quando eu falo projeto, o projeto é o quê? Quando eles chegarem perto do primeiro jurado deles, eles vão se apresentar e o que os auxiliares têm que passar? Tranquilidade. Né? Às vezes a gente vê na avenida o cara gritando e coisa e tal. Não, isso tem que partir de dentro da sua comunidade,
ter os ensaios, ter pontabilidade, ter sempre a questão de horário, né? Tá no horário correto dentro da sua quadra ali, para quando dizer assim, ó, vamos fazer o black, vamos fazer o black. O projeto é muito importante. Quando a gente está chegando perto do casulo com o instrumento, a gente tem que saber entrar dentro do casulo e voltar, porque a gente está sendo julgado por uma outra pessoa. Então a gente tem que mostrar tranquilidade para entrar dentro do casulo com 250 ritmistas ou 150 ritmistas, voltar e se pôr no lugar para retomar a situação. Eu vou passar aqui agora um exemplo de outro instrumento também que faz parte, que é o repinique. O repinique também, ele é um instrumento que ele pode ser tocado de vários tipos. Pode ser tocado na condução reta, pode ser tocado tupicado. Depois eu vou mostrar isso aí, como é que é essa situação. Falando assim, as pessoas, mas como assim, né? Ele não é um instrumento que dá para tocar só com um toque? Não. Vou explicar uma coisa que aqui em Porto Alegre acontece muito. A Academia de Samba Puro, ela tem um toque diferente dentro do instrumento de repinique. Como é que é esse toque? Ele é estilo a batida da Mocidade, independente de Padre Miguel do Rio de Janeiro. Só que, porém, essa levada ela é tocada no repinique. Eu vou explicar e depois eu vou mostrar outros toques. Esse toque que eu vou fazer agora é da Academia de Samba Puro, Cadência do Morro. Esta levada, ela é meia retrô, ela não deixa a tua bateria correr, né? Então esse instrumento multiplicado por 30, 40, ele mantém a cadência, ele não deixa tu correr, né? Ele faz uma cadência meio diferenciada, junto com o instrumento, com uma caixa, junto com o chocalho, junto com o tamborim, junto com a cuíca. Ele não deixa, ele deixa a bateria estabilizada. Muitos jogadores que vêm aqui em Porto Alegre, eu já fui penalizado por eles não conhecer a levada e a cadência de algumas escolas de samba. Por exemplo, a nossa, ela não é tocada, para nós ela é certa, mas para o jurado que vem julgar nós diz que não, repinique não se toca assim. Mas é que nem, eu posso dizer assim, Estação Primeira de Mangueira, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Ela tem um surdo de primeira, que é a marcação mais forte, e depois tem um surdo de contratempo. Então, eu posso dizer assim, ela é uma escola diferente, como a Samba Puro também. A Samba Puro ela é diferente só por causa desse instrumento aqui e o jeito malandreando, como se fala, né, de tocar. Eu vou passar agora o estilo que os jogadores conhecem de tocar o repinique. Esse é um estilo. Depois tem o estilo corrido, que algumas escolas, tem até uma escola que ela é bem forte pelo seu ritmo, pela sua bateria, que é o Estado Maior da Restinga. Esse é o estilo que os jogadores conhecem de tocar o repinique. Mas, repetindo de novo, o nosso estilo da Academia de Samba Puro, ele é totalmente diferente. Ele é tocado assim, E nas bossa, a gente toca como eles gostam, que é... Eu vou fazer mais umas baixarias aqui de algumas escolas de samba de Porto Alegre, né? É uma subida
do instrumento, né? Que algumas pessoas que do outro lado da telinha estão vendo vão se identificar. Outra coisa, diretores de bateria, tem esse pedal aqui que é o do pé. Isso aqui é um compasso que tu vai ter. Isso aqui é muito interessante. Que é a marcação que o mestre ou o diretor de bateria vai passar para sua escola de samba. Isso aqui são alguns truques nossos, assim, como diretores de bateria, que as pessoas ficam, mas como é que não sai do compasso? Tem vários tipos de situações para não sair fora do compasso. É bater na mão, a condução da mão, né? Da regência no pé, né? E assim por diante. Eu vou mostrar outro instrumento agora aqui. Esse daqui, ele é um surdo de segunda, que junto com o de primeira, ele vai fazer a condução, que é o relógio. Eu vou dar só uma batida para te ver que a sonorização do instrumento ele é totalmente diferente da outra. Uma coisa que acontece aqui em Porto Alegre é a questão da afinação do instrumento de couro. Também, por causa do nosso tempo que é muito úmido, ele perde a afinação rapidamente. Esse aqui ele ficou um pouquinho, né? De um dia para o outro ele perdeu a afinação. A afinação de segunda é a mesma, só muda a tonalidade do som. Um é mais agudo e o outro é mais grave. Ele se dá do mesmo jeito em dois. Aqui, 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 aqui. E aqui. Olha só. Esse aqui é a afinação de segunda. Vou pedir para o meu amigo aqui que vire um pouquinho para cá. Para a gente mostrar um pouco, mas da primeira e da segunda. Como é que eles são tocados e como é que ele vai dar um andamento na avenida. Vou ficar aqui, me posicionar. Mais ou menos isso aqui. Não precisa bater no instrumento. Sensibilidade, bem tranquilo, como eu estou explicando. Ó, primeira e segunda. Isto é uma primeira e uma segunda dentro do andamento de escola de samba. Não precisa inventar. Esses dois instrumentos eles vão te dar toda a condução que precisa para dentro da avenida. O andamento se dá por esses dois instrumentos, mais a terceira, mais o repinique, mais a caixa e os outros instrumentos de percussão leve. Mas, como estou dizendo, é bem tranquilo, mas de eu se mostrar a condição dele. É isso aqui. Hoje aqui eu estou improvisando, até por causa que nós estamos nesse momento de epidemia aí. Meus auxiliares aqui é tudo imaginário, tem umas camisas de escola de samba aí, nós estamos fazendo essa oficina. Mas dá para
todo mundo entender, todos os ritmistas que virem e as pessoas que olharem essa gravação vão dizer assim, ah não, excelente, né? Com maestria. E é bem tranquilo. Primeira e segunda, vou mostrar de novo aqui. Outra coisa que eu vou mostrar, aí o mestre fala lá, vamos subir a bateria, vamos fazer toda a introdução, vamos tocar um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo. Isso aí é tranquilo, isso se chama sensibilidade do ritmista, respeitando o mestre que está lá na frente e seus auxiliares que vão estar no meio. É mais ou menos assim, ó. Eu vou começar um pouquinho mais alto e depois a gente vai baixando para mostrar o que é a sensibilidade de um ritmista bem ensaiado. Suponhamos que não tem a música aqui, né? Vamos cantar uma musiquinha, não sei o que, diga meu amor. O corte, o mestre vai sinalizar o corte. O que é o corte? A bateria no contínuo, ele é como eu mostrei aqui, primeira e segunda, primeira e segunda, primeira e segunda, primeira e segunda. Para subir, para dar um corte, para começar outra estrofe da música, ele vai ter esse corte aqui, ó. Primeira e primeira. Ele vai estar aqui, ó. Isso aqui é um corte de 3, um corte de 3, pode ver, 1, 2, 3. Eu vou explicar de novo aqui, ó. Opa, desculpa. Isso acontece. Isso é um corte de 3. De novo. Cortezinho de 3, primeira e segunda. Mostrei um pouco da terceira, mostrei um pouco do repinique. Agora eu vou mostrar um pouquinho do chocalho. O chocalho, ele é um instrumento que ele é usado mais por mulheres. Tem toda aquela história lá, né, que instrumento é só para guria. Não estou dizendo que ela não vai poder tocar uma terceira, ou uma segunda, uma primeira. Uma coisa que eu tenho comigo, né, e que passo para os meus alunos, é que não tem nenhuma coisa na face da terra dizer assim, eu não vou conseguir tocar esse instrumento. Não. Isso é mentira. Dizer, isso é verdade ou mentira? Mentira. Qualquer pessoa pode tocar qualquer instrumento desses que estão aqui na sala aqui, e bem tranquilo. Só basta vir e procurar uma escola de samba, ensaiar e se identificar com esse mapa geográfico aqui e escolher um instrumento. Escolhe um instrumento. Mestre, gostei disso aqui, eu gostei do chocalho, eu vou tocar chocalho porque é um instrumento que as minhas amigas estão tocando, porque me identifico mais com ele. Ele é bem tranquilo, é um instrumento que ele é contínuo, ele pode ter alguns desenhos também. Eu vou explicar um pouco como é que se toca. Não é muito meu instrumento, mas como mestre a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Né? Porque senão tem alguns mestres que não se identificam com algum instrumento, né? Isso aí acontece, né? Mas normalmente um mestre de bateria, eu posso dizer vários nomes aqui de mestres que são bons, assim como eu, e que ensinam também, por exemplo, o mestre Chiquinho, meu colega, né? Hoje agora está na Imperatriz, Dona Leopoldina, é um oficineiro também, e todo oficineiro tem uma aula padrão que é essa daqui. Uma aula padrão para iniciante. Vai ser sempre isso aqui. Não tem nada combinado, ele é assim que a gente se ensina. Vamos mostrar um pouco de chocalho.
Esse é o tocado. Ele é mais tocado por mulheres, porque elas se identificam mais. É um instrumento que, dentro da uma escola de samba, ele sai em torno de 20, 30 a 25 instrumentos desse para entrar dentro da avenida e fazer um som bacana, para que ele se multiplique, né? Depois também nós temos o tamborim, né? O tamborim, ele é tocado, ele é um instrumento bem leve. Vou fazer alguma coisinha aqui para tentar, para vocês ouvirem o som dele. Vamos fazer um malandriano, né? Na escola de samba, na condução, primeira e segunda, tum, 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 tum. Como a gente já fez ali atrás, ele entra. Ó, marcação do pé. É que nem a gente está no quartel. Primeira, segunda. Entra a condução dos tamborim. O que a gente ensina primeiro para os nossos alunos que estão iniciando? A gente ensina primeiro o malandrinho, porque é uma batida que ele é mais contínua, não precisa virar o pulso. Essa malandragem do pulso de virar e tocar, tu vai aprendendo com o tempo. A gente sempre ensina para os nossos alunos. Vou mais devagarzinho para entender. Cheguei na escola de samba, me apaixonei pelo tamborim. Professor, meu mestre, eu quero tocar tamborim. Ele vai te chamar. Todas as escolas de samba, ela tem a bateria grande e tem a bateria das pessoas que estão iniciando. Ele vai pegar, o mestre vai pegar, né? Vai te chamar de cantinho, ó. O fulano de tal, vamos dar um exemplo. O Vinícius quer tocar tamborim. Ele vai passar os auxiliares dele, né? O mestre vai chamar, ó, Vinícius quer tocar tamborim. Vai lá para a escolinha de tamborim. A gente vai ensinar toda a questão, mas principalmente a gente dá e mostra para eles que a aula inicial é o malandro, porque é mais fácil de tocar. E em pagode também. Pagode a gente pega uma baquetinha dessa daqui, tem 500 músicas aí que ele começa. Isso aqui é o inicial de qualquer aula. Bom, o ritmista, o aluno, está evoluindo. Ele começa a aprender a virar o pulso. E depois a gente vai dando mais uma aceleradinha que vai... Isso aqui é um ataque. O instrumento tem aquelas coisas de ser individualista, né? Esse instrumento tamborim, ele é um que tem disto. Ah, deu um corte lá, uma viradinha de 3, como eu mostrei ali atrás. Tum-dum, tum-dum, tum-dum. O instrumento tamborim vai dar um ataque. E aí o mestre, o diretor vai explicar para ele, né? Vai dar mais ou menos um ataque de subida.
é mais ou menos isso, né? Eu acho que faltou só um instrumento que eu vou mostrar agora. E isso também tem uma coisa muito boa que eu vou explicar para todos, né? Vou explicar para todos. Tem muita gente que toca esse instrumento errado. Assim como tem... Essa aula é para iniciante, mas fica a dica também aí para os diretores, auxiliares que estão chegando e entrando dentro da escola de samba e fazendo a coisa errada e achando que é bonito. Uma coisa errada que a gente mostrou no começo da aula é a questão da afinação, que ela é dada em cruz. E outra coisa muito importante, o diretor e o professor que não ensinar o diretor corretamente ou se espalhar essa chave para toda a bateria, tem a causalidade de entrar dentro da avenida, como aconteceu agora em Porto Alegre, né, esse ano, 2020, o questionamento da justificativa da bateria perder, né, que é toda a escola de samba, todo ritmista, como qualquer outro quesito, ele entra com o 10 e perde a sua nota dentro da avenida no meio do desfile, ou no começo do desfile. A afinação ela é muito importante. Se eu largar a chave, isso aconteceu aqui na nossa escola, se eu largar a chave para um diretor, né, tanto de primeira ou de segunda, porque tem os diretores agora, né, tem essa modinha que tem alguns diretores, mas quando era eu diretor de bateria, eu especificava o instrumento de primeira e de segunda, eu afinava, deixava dentro do caminhão, tranquilinho, bonitinho, eu perdia 5 horas, mas tá lá bonitinho. O ritmista, ele não tem culpa, o ritmista tá ali para tocar. A afinação quem dá é o mestre. Então, essa aulinha, ela é para iniciante, mas ela é muito importante que todos os diretores aprendam corretamente como se afina o instrumento, para depois não chorar e dizer que perdi nota, porque perdeu nota porque a primeira e a segunda está na mesma afinação. E isto tem diferença. Assim como se eu pegar e ser um jurado de bateria e eu ver que a primeira está o mesmo tom da segunda, vai ser caneteado. O que eu não posso também ser injusto. Por exemplo, se estiver chovendo, caiu uma chuva, a escola tem que entrar na avenida e o instrumental sendo de couro, ele perde totalmente a afinação, mas ele não vai deixar de entrar na avenida. Bom, para isso também tem outra solução. Hoje em dia tem uma película que ele é de 5 milímetros, vai botar em cima, ele vai esperar um pouco, né, até tirar os seus instrumentos, vai tirar o repinique, tá todo mundo armado lá dentro do primeiro casulo. Por último, ele vai tirar o instrumento dele, parou de chover, graças a Deus, vamos entrar na avenida, aquela coisa toda, não vamos ser prejudicados, mas pela nota. Mas o jurado, ele entende disso, assim como, né, todo jurado ele tem que ter uma qualificação, como um professor, como um mestre de bateria, para estar ali para julgar. Então ele não vai te tirar um décimo ou um ponto por causa que perdeu a afinação por causa da chuva. Isso aí jamais, é muito difícil. Mas o importante é que os diretores de bateria aprendam a afinar um instrumento legal, até para não dar prejuízo para o seu presidente, né? Que tudo isso é dinheiro, tudo custa dinheiro. Uma pele de couro animal, ela está equivalente de 80 a 100 pila. Então tem que ter esse cuidado. Outro toque. Afinei o instrumento. Professor, eu guardo esse instrumento afinado? Não. Tem que ir lá, desafinar o instrumento todinho, deixar ele bonitinho, num lugar onde que não tenha umidade, guardadinho, coisa e tal, blá. Se a escola, por consequência de alguma epidemia, alguma coisa, não vai desfilar, eu recomendo que vai lá, desmonta o instrumento, tire as peles animal, guarde em um lugar bem seco, para que depois que passar o tempo e começar de novo a escola de samba, vai lá, bota o instrumental, afina, tira a poeira e vamos em frente. Vamos voltar agora aqui. Isso aqui é uma maracacheta. Muitos tocam no ombro. Eles tocam aqui na parte de cima.
Eles tocam na parte de cima. Eu não aconselho que toque em cima, por causa do que? Ele é um instrumento que ele é pesado, ele é um instrumento que requer condução, né? Isso aí eu deixo muito explicado nas minhas aulas para os meus alunos, né? E ritmistas nas escolas de samba. Qual é que é o modo de usar esse instrumento? Esse instrumento ele é usado assim, porque ele vai te dar a condução nos braços e não vai estar na parte de cima, né? E tu vai ter um andamento mais tranquilo e mais contínuo. E é bem melhor de tocar porque ele foi feito para tocar assim. Ó. Tem outra coisa, a nossa batida na academia de samba puro, na nossa escola, ele é tocado desse jeito, esse é o nosso toque. Tem outras escolas que depois eu vou mostrar aqui que vão se identificar aí do outro lado da telinha. Mas o nosso toque da cadência do morro é assim, ó. E assim, hoje, a gente termina a nossa aula. Eu acho que deu para mostrar um pouco mais da primeira, da segunda, instrumento de terceira, nosso chocalho e o nosso repinique e a nossa caixa. Agradeço a todos, agradeço a responsabilidade do nosso presidente da UCEGAPA, né, Marcos, por ter dado essa oportunidade para mim, Marquinhos, professor de percussão. Já trabalhei com a descentralizada, a cadeia produtiva, e hoje estou nesse projeto novo aí do carnaval, mostrando um pouco do que eu gosto de fazer, né? Que é instrumento. Graças a Deus, Deus me ensinou a tocar e me ensinou a ensinar outras pessoas. Então, deixo aqui um abração, gratidão para todos que estão vendo aí. Eu acho que eu pude mostrar um pouco do que eu aprendi na Academia de Samba Puro e por outras escolas de Porto Alegre, tipo na União da Tinga, na Unidos de Vila Mapa, Bambas da Orgia, Imperadores do Samba, né? Eu só tenho a agradecer essas escolas que abriram a porta para mim como ritmista e fui aprendendo com os mestres. Eu posso dizer assim, que eu tenho gratidão pelo mestre Nilton, pelo mestre Caloca, pelo Jorge Tarol, pelo mestre Estevão, essas pessoas que quando eu comecei lá em 1998, né, 98, 97, eu fiquei à frente da Academia de Samba Puro até 2002 como mestre de bateria e hoje sou oficineiro. Eu tenho a agradecer a essas pessoas que eu aprendi muito com eles nas escolas deles, né? Tanto no Bamba, tanto no Imperador. Tem outras pessoas também, Paulo Romeu, mestre Odilon, mestre Marcão lá do Rio de Janeiro. São as pessoas que eu aprendi alguma coisa. Então, o que eu aprendi eu tento passar para os outros bem assim. Então tá, um abração para todo mundo, uma boa tarde e tamo junto, levantando a bandeira de samba.